Antes de começar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu risos de crianças em algum lugar onde não deveria haver nenhuma? Porque um segurança ouviu, gravou e desapareceu poucas noites depois, no subsolo de um prédio onde oficialmente ninguém entra depois da meia-noite. O que você vai ouvir agora é o que restou dessa madrugada. E até hoje ninguém sabe se ele fugiu ou se algo lá embaixo levou ele. Existem lugares que parecem normais durante o dia, mas quando a noite cai, mostram que nunca foram feitos para ficarem vazios. Prédios, corredores, estacionamentos. Lugares que a gente atravessa no automático, sem pensar muito, até que alguma coisa acontece. E você nunca mais consegue olhar para eles do mesmo jeito. A história de hoje acontece em um prédio comercial comum. Portaria, elevadores, câmeras, estacionamento subterrâneo, tudo exatamente como qualquer outro onde você talvez já tenha estado. Mas no subsolo desse prédio, alguns seguranças começam a dizer que não estavam mais fazendo ronda sozinhos. O prédio fica numa região movimentada durante o dia. Gente entrando e saindo, lojas abertas, escritórios funcionando, barulho de conversa e teclado, tudo normal. Mas depois das 10 da noite, as luzes dos andares vão apagando uma por uma. O elevador passa a demorar mais para ser chamado e só ficam duas coisas ativas: as câmeras e os seguranças. O estacionamento subterrâneo tem 3 níveis. O -1, mais claro, ainda com algum movimento. -2, quase sempre vazio. E o -3, que oficialmente é só mais um andar de vagas. Mas se você perguntar pro pessoal da segurança, ninguém gosta de descer lá embaixo, sozinho, depois da meia-noite. Evandro foi contratado para o turno da madrugada. 30 e poucos anos, tranquilo, acostumado a trabalhar à noite. Daqueles que dizem que a gente tem que ter medo de gente viva e não dos mortos. No primeiro dia, ele recebeu o treinamento com Roberto, um segurança mais velho, calejado, que já trabalhava ali há anos. Entre orientações sobre as câmeras, os acessos restritos e as rotas de ronda, teve um comentário que Evandro achou que fosse piada. Ó, se ouvir barulho de criança lá embaixo, principalmente no -2, não desce correndo achando que alguém perdido, não. Espera, observa primeiro. Evandro riu, achando que era só um jeito de assustar o novato. Mas Roberto não riu de volta. Ele só completou: não tem criança nesse prédio, Evandro. Não depois das 10. Na primeira madrugada sozinho, Evandro fez tudo como mandava o protocolo. Conferiu as portas, checou os andares, olhou as câmeras, anotou os horários no caderno. Era perto de 1h30 da manhã quando ele decidiu descer até o -2. O elevador desceu lento, rangendo um pouco, como se também estivesse cansado daquela rotina. Quando as portas se abriram, o som do mundo desapareceu. Nada de carros na rua, nada de vozes, nada de música distante, só o barulho dos seus próprios passos ecoando no concreto. O andar estava vazio, as luzes fluorescentes piscavam de vez em quando, criando pequenos cortes na realidade, como se alguém estivesse apertando o interruptor invisível. Evandro caminhou entre vagas vazias, olhando para os cantos, para a entrada da escada, para as colunas numeradas, tudo normal. Ele estava quase voltando para o elevador, quando ouviu um som seco, duas, três vezes, com uma bola quicando no chão. O eco preencheu o andar inteiro. Aquele som simples, familiar, mas completamente deslocado da realidade daquele local. Evandro parou, ficou alguns segundos em silêncio, esperando o som se repetir. Nada. Ele caminhou até a direção de onde achou que o som tinha vindo. Ali perto de uma coluna marcada com um número desbotado, no chão havia uma pequena poça d'água. E ao redor da poça, pequenas marcas. Pareciam pegadas, pegadas pequenas, como se uma criança descalça tivesse pisado ali, e seguido a direção do fundo do estacionamento. O mais estranho é que, à medida que Evandro se aproximava, as marcas começavam a sumir, como se estivessem evaporando diante dos olhos dele. Evandro voltou para o elevador,
tentando se convencer de que provavelmente alguém havia passado ali mais cedo. Algum funcionário, alguma criança de algum cliente, alguma situação banal que ele não tinha visto. Mas na sala de segurança, quando ele mencionou as pegadas, Roberto apenas perguntou: no -2? Evandro respondeu que sim, e pela primeira vez viu o olhar do colega mudar. Vê se não desce lá sem necessidade, principalmente depois das 2. Nisso você acredita mesmo? Evandro perguntou, meio rindo. Eu acredito em horário, meu amigo, e tem coisa que gosta de horário marcado. Na noite seguinte, Evandro decidiu testar uma coisa. Se os sons eram reais, talvez ele conseguisse gravar alguma coisa. Antes de descer, abriu o gravador de áudio do celular, colocou o aparelho no bolso do colete e iniciou a ronda. Desceu no -1, tudo normal. Desceu no -2, silêncio. E aquele ar levemente mais frio. Ele andou devagar sem dizer uma palavra, tentando não fazer muito barulho com os próprios passos. Passou pela mesma poça que tinha visto na noite anterior, dessa vez seca. Quando já estava achando que não ia captar nada, ouviu outra vez. 1, 2, 3 batidas. Como se algo tivesse quicado no chão e rolado devagar. Dessa vez, o som veio acompanhado de outra coisa: risos. Risos curtos, abafados, como se alguém tentasse segurar o riso para não fazer barulho demais. Riso de criança. Evandro congelou por alguns segundos. O coração acelerou, o corpo inteiro ficou em alerta, mas ele não correu. Apenas virou o rosto, olhando na direção de onde achou que os risos vinham. Não viu nada. Terminou a ronda o mais profissionalmente possível. Voltou para a sala de segurança e só então decidiu ouvir o áudio. No começo da gravação, só se ouvia os sons dos passos dele e, ao fundo, o zumbido dos ventiladores dos estacionamentos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então surgiram as 3 batidas, secas, ecoando. Logo depois, os risos. Eram risos nítidos, não pareciam interferência, nem barulho de rádio, nem nenhum defeito de gravação. E então, algo que Evandro não tinha percebido na hora ficou claro no áudio. Depois dos risos, uma voz infantil bem distante sussurra alguma coisa. Ele voltou o trecho várias vezes, aumentou o volume, colocou o fone de ouvido. Na terceira repetição, conseguiu entender. Vem brincar. Evandro sentiu a mão suar segurando o celular. Parou a gravação, recuou a cadeira, o corpo reagiu antes da mente conseguir justificar qualquer coisa. Ele mostrou o áudio para Daiane, que trabalhava no turno da tarde e tinha ficado um pouco além do horário naquele dia. Ela ouviu tudo em silêncio, não deu risada, não fez cara de quem achou um absurdo. Quando o áudio terminou, ela só perguntou: Você gravou isso em que andar? E Evandro respondeu, no -2. Apaga isso, Evandro. Sério, apaga. Daiane respirou fundo, olhou para a porta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e então contou algo que não fazia parte do treinamento de novos funcionários. Esse prédio aqui não foi sempre comercial. Antes, isso tudo fazia parte de um conjunto de prédios residenciais lá atrás, nos anos 90. Ela disse que muitos anos antes, uma família morava em um dos blocos antigos do terreno e tinha uma criança. Uma menina que, segundo os moradores, adorava brincar no estacionamento. Subia e descia, corria entre as colunas, jogava bola nos níveis mais baixos. Até que numa noite de chuva, ela desapareceu. Alguns dizem que foi atropelada no subsolo e que alguém a cobertou. Outros dizem que ela entrou no elevador de serviço que deu defeito. A versão oficial, quase ninguém lembra direito. O que ficou, segundo Daiane, foram só boatos. Depois disso, começaram a falar que ouviu um barulho de criança brincando lá embaixo.
E esse prédio aqui só foi construído anos depois, bem em cima de onde era o antigo estacionamento. Evandro quis saber por que ninguém falava disso abertamente. Porque quando a gente fala, parece que fica mais real. Passaram-se alguns dias. Evandro evitou descer no -2, depois das 2 da manhã, como Roberto tinha sugerido. Mas tinha algo que estava incomodando ele: as câmeras. Em algumas madrugadas, as imagens dos níveis -2 e -3 simplesmente travavam por alguns segundos, voltavam com interferência ou ficavam completamente pretas por exatos 15 segundos. Evandro começou a reparar que muitas vezes essas falhas aconteciam quase no mesmo horário, sempre um pouco depois de 1h40 da manhã. Numa dessas noites, a curiosidade venceu o medo. Quando o relógio da sala de segurança marcou 1h38, ele pegou o rádio, o celular e apertou o botão do elevador. Mas dessa vez, ele desceu direto para o -3. As portas se abriram com um ruído metálico. O -3 era ainda mais silencioso que o -2. Menos carros, menos colunas, menos iluminação. Algumas lâmpadas piscavam em intervalos irregulares, criando sombras alongadas no chão de concreto. Evandro caminhou devagar, olhando cada vaga, cada canto, ouvindo atento a qualquer som que não fosse o eco dos próprios passos. Ele já estava quase convencido de que não aconteceria nada quando escutou. Dessa vez, não foi a bola, foi o riso. Um riso curto, engasgado, vindo de algum ponto à esquerda, depois do outro e outro. Evandro virou o rosto, mas não viu ninguém. O rádio na cintura chiou por um segundo, depois parou. Foi então que algo rolou pelo chão, vindo do escuro em direção a ele. Uma bola pequena, velha, com o desenho quase apagado, parando exatamente perto do pé dele. Evandro ficou imóvel. O cérebro tentava encontrar explicações lógicas. Algum funcionário, alguma pegadinha, alguma coisa que ele não viu. Foi aí que ele percebeu a sombra. Na parede, à frente dele, projetada pela luz fraca de uma lâmpada danificada, havia uma forma pequena. A sombra parecia de uma criança. Cabeça, ombros, braços, mas sem detalhes. Só um contorno escuro parado. Ele olhou ao redor. Não havia ninguém ali para projetar aquela sombra. Nada que justificasse aquilo. Então a sombra se mexeu. Primeiro, a cabeça inclinou, como se estivesse curiosa. Depois, um dos braços se ergueu devagar, num gesto quase infantil. A sombra estendeu o braço na direção dele, como se pedisse que ele jogasse a bola de volta. E foi nesse momento que Evandro ouviu, bem perto do ouvido, uma voz infantil sussurrar. Evandro, A partir daqui, o que aconteceu exatamente, ninguém sabe ao certo. o que se tem são pedaços de relato, registros estranhos e um silêncio que ninguém gosta de preencher. Na sala de segurança, as câmeras do -2 e -3 falharam ao mesmo tempo. Imagem congelada, depois tela preta, 15 segundos. Quando voltaram, o corredor onde Evandro estava parecia vazio. Roberto tentou contato pelo rádio, nenhuma resposta. Chamou de novo. Nada. Desceu às pressas com outro funcionário, procurando pelo subsolo inteiro. Acharam a bola, parada no mesmo lugar, no chão, marcas como se alguém tivesse corrido descalço, e perto do elevador, o crachá de Evandro. Evandro não foi encontrado naquela noite, nem na manhã seguinte, nem nos dias posteriores. A administração do prédio trabalhou rápido, boletim de ocorrência, registro de desaparecimento, câmeras entregues para análise técnica. Algumas semanas depois, uma versão começou a circular entre os funcionários. Diziam que tinham descoberto que Evandro estava tentando criar uma história de terror em cima do prédio, gravando áudios, mexendo nas gravações, tudo para tentar viralizar com vídeos de assombração. Falaram que encontraram no apartamento dele alguns arquivos editados, imagens recortadas,
sugestões de títulos para vídeos com o nome do prédio no meio. A explicação oficial foi simples. Ele teria aproveitado boatos antigos para criar um conteúdo sensacionalista. E sobre o desaparecimento? A versão que veio depois foi ainda mais previsível. Disseram que ele tinha simplesmente abandonado o emprego, que pouco tempo depois foi visto em outra cidade. Nada confirmado, nada provado. A história foi tratada como algo vergonhoso. Um funcionário irresponsável que tentou tirar proveito de uma lenda. Mas Roberto nunca engoliu essa explicação por completo. Um tempo depois, quando a poeira baixou, ele voltou a descer ao -3 numa madrugada qualquer, só para provar a si mesmo que estava tudo normal. O elevador desceu lentamente. As portas se abriram, o mesmo silêncio, o mesmo cheiro de concreto frio. Ele caminhou pelo subsolo, olhando as colunas, os carros, os cantos mais escuros, nada de anormal. Já estava voltando para o elevador quando reparou numa coisa na parede, perto de uma coluna. Um nome, escrito em letras trêmulas, com algo que parecia tinta escura ou ferrugem recente. Evandro. Na altura em que uma criança alcançaria se esticasse o braço. O prédio não tinha câmeras apontadas exatamente para aquele ponto. Não havia registro de quem tinha escrito aquilo. Roberto passou a mão por cima do nome, a tinta ainda não estava totalmente seca. Naquele momento, ele se deu conta de algo que não tinha notado antes. Desde a noite do desaparecimento, ninguém mais tinha ouvido risos ou bola quicando no -2. Mas às vezes, alguns funcionários diziam que o elevador demorava mais que o normal para sair do -3. Como se alguém estivesse apertando o botão bem na hora de subir. Alguém que oficialmente não devia estar mais lá. A versão que você vai acreditar é a escolha sua. Talvez Evandro tenha armado tudo para chamar a atenção, tenha se arrependido e fugido da confusão. Talvez ele tenha realmente ficado obcecado com a lenda e se perdido em sua própria paranoia. Ou talvez o prédio tenha sim um andar que nunca ficou totalmente vazio. Talvez a menina que um dia se perdeu naquele estacionamento antigo tenha encontrado alguém para continuar brincando. O fato é que o subsolo continua lá, os seguranças continuam fazendo ronda e de vez em quando algum funcionário novo diz que se sente observado quando passa pelo -3, depois da meia-noite. Eles não ouvem risos, não veem pegadas, não acham bola nenhuma. Mas se você perguntar se eles gostam de ficar lá embaixo sozinhos, a resposta costuma ser a mesma. Melhor não. Se essa história é real ou não, a gente não pode dizer. O que a gente pode dizer é outra coisa. Da próxima vez que você entrar no estacionamento subterrâneo vazio, bem tarde da noite, e ouvir um som que não sabe explicar, Pensa bem antes de seguir esse som. alguns chamados não foram feitos para serem atendidos.